Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você viu? Nós teremos concurso para o EBSER, tá? Veja só, organizadora FGV, essa banca aí, ó, exige bastante. São 545 vagas mais cadastro de reserva, vagas para nível superior e médio. A remuneração vai de 3 mil até quase 18 mil. Inscrições de 23 de dezembro a 20 de janeiro e provas 16 de março de 2025. Você acha que tá longe? Tá nada, passa rapidinho. Bem, o que eles vão pedir de português? Aí você olha e fala, nossa, só isso? 2 linhas e meia, nem chega a meia. Pois é, mas vamos lá. Compreensão e interpretação de texto. Tudo bem, compreensão é o ato de entender o texto. A interpretação já passa pela linha do implícito, leitura de pressupostos, subentendidos, tipologia textual. Então, você sabe a diferença do texto argumentativo para um texto expositivo, por exemplo? E em gênero textuais, você consegue identificar quando se trata de um conto e de uma crônica, ou de uma notícia e uma reportagem? E a ortografia oficial? Não é só você observar se uma palavra escreve com S ou Z. Você tem que observar aqui também, por exemplo, o caso dos parônimos e dos homônimos, né? Entra também aqui na questão de significação das palavras, né? Então, você tem lá, por exemplo, o infringir, o infligir, o ratificar, o retificar, o afim junto, o afim separado, o emprego do porquê. Temos aqui dentro o emprego do hífen e o novo acordo ortográfico, como também a acentuação gráfica envolvendo aí o novo acordo ortográfico. Eles colocam aqui, né, esse título ingênuo, classes de palavras. Pois é, classes de palavras são 10. Então, nós temos artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que não é apenas você saber a diferença de um para o outro. Você tem que saber empregar. Então, eles colocam lá, por exemplo, o pronome relativo cujo. Você sabe quando você usa cujo? E você usa uma preposição antes do cujo? Quando você usa? Tá? Por que você usa? Né? A gente tem lá um pronome o e o pronome lhe. Quando você usa o e o lhe? E esse o e esse lhe, eles devem ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois? Ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. E quando a gente fala sobre verbo? Tempos verbais, modos verbais, vozes verbais, né? Correlação verbal, tudo isso aparece nesse ingênuo nome classes de palavras. Tá? Quando a gente fala de conjunção, por exemplo, entra muito a questão da coesão e da coerência, tá? Que sempre a banca FGV cobra bastante. Eles cobram aqui também a sintaxe da oração e do período. Então, nós temos os termos da oração. Todos aqueles termos, sujeito, tipo de predicado, tipo de verbo, a transitividade verbal, a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Você sabia que isso é bem simples? Não tem nada de difícil como a gente julga que tenha? E o período? Quando a gente tem, por exemplo, uma oração coordenada sindética, e essa oração, ela é aditiva ou ela é adversativa? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de gerúndio. Nossa, é impossível saber isso. Claro que não. Cada oração tem uma marquinha que você vai bater o olho e vai falar assim, acerta aí, e acerta. E é lógico que a partir daí a gente tem o estudo de pontuação, de concordância, de regência e crase. Só que a prova é preparada pela FGV. E a FGV tem um jeito muito especial de preparar as questões. Ela mistura muito os assuntos,
tá? Não são provas normalmente simples. Então não adianta você pegar uma apostila ou um livro e ficar lendo esse assunto, não. Você tem que fazer as questões da banca FGV. E nada melhor que estudar para essa prova já fazendo as questões. Como assim? Bem, eu selecionei aqui uma questão de 2024 da FGV para a Controladoria Geral do Estado da Paraíba, para auditor de contas públicas, auditoria governamental. Para começar, olha o tamanho dessa questão, tá? Então, olha como eles cobram. Uma das tarefas mais complicadas na escrita é a seleção adequada de palavras utilizadas no texto. Tudo bem, sempre vem uma encheçãozinha de linguiça, né, nas questões da FGV. Aí vem a opção abaixo em que a crítica indicada sobre o uso das palavras no texto não é pertinente, Então, o que é isso? Eles pegaram um fragmento, colocaram entre aspas aí, eles retiraram de algum lugar, e aqui aparece uma explicação sobre um desvio, uma crítica a esse texto. Então a gente tem que ver se realmente essa crítica aqui, utilização de termos desnecessários, se isso aparece aqui dentro do texto, certo? Então vamos ver. A primeira diz assim: um tema pelo qual estou interessado é o relacionado com os efeitos que provoca a droga a nível desportivo. Bem, o que ocorre neste caso é esse fragmento aqui, o relacionado com. Por que esse fragmento? É porque isso é desnecessário. Bastaria você dizer: um tema pelo qual estou interessado é os efeitos ou são os efeitos. Não precisa desse o relacionado com. Você está interessado nesses efeitos, certo? Então isso é desnecessário. Um outro probleminha também que ocorreu aqui, porque está escrito a nível desportivo. Na verdade, a expressão não seria a nível, seria em nível, né? E também não seria algo totalmente importante você colocar essa questão do a nível, do em nível, né? Você teria que reescrever colocando de uma outra maneira a questão do desportivo. Mas aqui, já é o suficiente para você anular a letra A. Já na letra B, está dizendo que houve repetição de palavras idênticas. Então, olha só o que acontece neste caso aqui. Então, a primeira está correta, né? Houve realmente utilização de termos desnecessários. A segunda diz repetição de palavras idênticas. Em muitas partes do corpo, como são as mãos, as orelhas e os pés, estão representados todos os órgãos e partes do corpo, como mostra a reflexologia. Veja, em 2 linhas, eles repetiram a palavra corpo 2 vezes. Isso, se fosse numa redação, seria algo, né, considerado como um erro, né? Parece falta de vocabulário, não é mesmo? Veja agora a letra D, eu já volto na letra C. A letra D está dizendo emprego de palavras demasiadamente gerais ou de significado impreciso. Já começamos com as coisas apresentadas na exposição. Que coisa, tá? As coisas, os trens, né? Os trem do mineiro, não é verdade? Isso é muito geral, os negócios, tá? Então, isso aí realmente é palavra muito geral, demasiadamente geral. Isso a gente chama de termo vicário, é aquele que serve para qualquer coisa, né? Agora veja, as coisas apresentadas na exposição tinham um aspecto interessante. Que é esse interessante? Muito impreciso. Interessante em que sentido? Então, realmente houve aí, né, esse tipo de incorreção no texto. E na letra E, diz assim, que nós colocamos a utilização de palavras abstratas em lugar de palavras concretas e de vocábulos mais longos em lugar dos mais curtos. Então, eles começam aqui com aprofundamento. É uma palavra grande e ainda por cima é abstrata.
né? Um paralelamente, também uma palavra muito grande. Olha só, parlamentares. Então, são palavras muito grandes. E no primeiro caso, inclusive, no aprofundamento, a presença dessa palavra abstrata. Sim, também houve essa incorreção. Mas na letra 6 está dizendo assim: o projeto governamental não foi aprovado no Senado, a despeito dos esforços dos partidos governistas, em função da grande pressão popular. Utilização de conectores inadequados. O que são os conectores? São aqueles que fazem a conexão, que fazem a ligação. Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui. Esse a despeito de. O que isso quer dizer? Isso quer dizer apesar de. E aparece aqui pra gente também essa estrutura em função de, que quer dizer devido a. Então, os conectores estão inadequados? Não, eles estão corretíssimos. Se eles estão corretíssimos, você vai observar que esse daí aparece com uma explicação indevida, porque eles não estão inadequados. Eu estou procurando onde não é pertinente. Então, resposta letra C. Os conectores foram colocados de maneira devida. Então, olha quanta coisa eles cobraram aí dentro, né? Eles cobraram aí dentro a questão de vocabulário, eles cobraram aí a questão de substituir, né, a palavra corpo, por exemplo, por um outro elemento que estabeleça o que a gente chama de função anafórica, né? E a gente vai explicar o que é isso, porque a banca gosta desse termo. Nós temos aqui o uso de conectores, nós temos aqui dentro a questão da imprecisão do vocábulo, nós temos aqui dentro a questão do abstrato e do concreto. Viu? Você tem que treinar, você tem que entender como você faz a questão. Não adianta ficar lendo gramática, viu? É exatamente isso que a gente está mostrando para você. Bem, eu tenho o meu curso de português em questões comentadas da banca Fundação Getúlio Vargas. Eu vou fazer com você 165 questões da banca, uma a uma, fazendo as explicações de tudo que for necessário. Aquela questão envolve a tal diferença, né, de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou explicar para você, mas de uma maneira rápida, certeira. E também temos PDFs que ajudam a gente, mas PDFs pequenininhos, uma página e meia, para poder ajudá-lo, né, a fixar alguns assuntos. Interessante isso, não é? Ó, o link tá aqui, né? O nosso WhatsApp está aqui. E se você, né, vai fazer para a área administrativa, tanto nível médio, técnico e superior, você também tem uma redação para fazer. Não fique achando que você vai chegar lá e vai escrever lá de 20 a 30 linhas e mandar aquilo ali, tá muito bom. Não. A sua redação, veja, terá caráter classificatório. Então, tem que tirar uma nota muito boa. E ela será avaliada de 0 a 20 pontos. Como eles vão corrigir esse seu texto? Então, veja, conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio, inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Então, aqui, ó, são 4 pontos. Você terá que fazer um texto argumentativo. Então, você tem habilidade argumentativa? Você sabe como se argumenta? A sua argumentação, ela está atualizada? É original? Tem relevância as informações? Mais 4 pontos. Sequência lógica e de organização de pensamento. Você conseguiu fazer uma introdução da maneira como tem que ser feita? E o desenvolvimento?
Nele você conseguiu colocar argumentos e as suas considerações finais. Então, mais 4 pontos. Coerência e coesão. Então, aqui entra a pontuação, a continuidade, a progressão de ideias, o uso apropriado de articuladores, como você tem usado as conjunções, por exemplo. Você sabia que você tem que ligar um parágrafo ao outro, um período ao outro? Pois é, 3 pontos. E a morfossintaxe? Então vem a questão da relação entre as palavras, a concordância, a regência, a organização e estruturação do períodos e orações, o emprego de tempos e modos verbais, colocação pronominal, então conhecimentos gramaticais aqui dentro. E também a questão da acentuação e ortografia, lembrando que aqui entra um novo acordo ortográfico, mais 2 pontos. Viu como que é fácil você perder ponto nessa prova? Pois é, o que acontece é que a redação para o concurso é uma redação muito técnica, tá? Você tem que entender o que você precisa escrever para satisfazer a banca. E aí, você começa a ficar cheio de dúvidas. Como que eu faço para entender o tema? E como que eu faço para não fugir desse tema? E se tiver um texto motivador, como que eu uso esse texto? Como que eu organizo as minhas ideias para que haja uma progressão? Como eu faço uma boa introdução e uma boa conclusão? E quando eu argumento, já que fala tanto de argumento aí? E será que eu estou sabendo usar os elementos de coesão? Eu estou unindo os elementos do meu texto? Está tendo coerência no que eu escrevi? Será que eu estou escolhendo bem minhas palavras? E margens? E parágrafos? Quantos parágrafos eu devo fazer? De quantas linhas, mais ou menos? Como andam meus conhecimentos ortográficos e gramaticais? E minha letra? Será que ela está legal? Então, tudo isso aparece de dúvida na hora que você vai fazer uma redação para um concurso. Por essa razão, eu falo para você que eu tenho o meu curso de redação Banca Fundação Getúlio Vargas. São orientações e correções individualizadas, feitas por mim, professora, tá? Zezé, mas vai ser você mesmo? Não vai ser monitor, não? Não! Tanto que além de eu mandar a sua correção por escrito, eu também mando um áudio para você, fazendo explicações. Aí você vai conhecer essa vozinha aqui de fazer pernilongo dormir, né? E olha, será de acordo com o seu concurso, ou seja, de acordo com o que a Banca Fundação Getúlio Vargas vai avaliar. Temos videoaulas com orientações. Então, como fazer a introdução, como fazer a conclusão, a argumentação, como trabalhar a estrutura do meu texto. Temos PDFs de apoio, indicação de temas, material para ampliar seu repertório cultural para que você tenha bons argumentos e são pacotes com 4 redações. Você assiste ao vídeo, você lê o material, produz a primeira redação que eu solicitei. Passei o tema para você. Me envia, manuscrita. Eu vou corrigir tudo para você, inclusive observar a sua letra. Envio para você. Você vai olhar tudo e aí você produz a segunda, depois você produz a terceira, depois você produz a quarta. E aí você já vai ter entendido muito bem como é a estrutura da redação da banca FGV, certo? Pois bem, é isso daí. Meu curso de português, 165 questões comentadas uma a uma da Fundação Getúlio Vargas e também o meu curso de redação Fundação Getúlio Vargas, tá? Você vai se espantar como você pode sim ter conteúdo muito bom, afinal de contas, são mais de 40 anos de experiência em concursos públicos, por um valor muito humano, tá certo? Entre em contato aí no nosso WhatsApp e, inclusive, quando você entrar em contato para saber do curso de português e do curso de redação, peça o número do Pix, porque se você fizer o seu curso
né? Pagando pelo Pix, você ainda tem 10% de desconto. E olha que o valorzinho aqui, ó, já é, né, um presentinho de Papai Noel. Tá certo? Queremos ajudar você a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.